Amém, amém. Saudade de pregar que eu estava. Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Abram suas Bíblias. Carta de um autor que nós não temos certeza de quem é, mas que escreveu aos Hebreus, ou seja, escreveu a judeus. É alguém que está tentando explicar a fé cristã para quem é de tradição do judaísmo. Essa é a tentativa desse autor. Ele está tentando explicar quem é Jesus, como que isso tem a ver com a tradição judaica, como que um judeu consegue compreender o evangelho. Então, ao longo de toda essa carta, essa tentativa desse autor, e a gente chega aqui no capítulo 4, de 14 a 16, e acho que a gente tem algo preciosíssimo para a gente entender algo que é fundamental na nossa fé. Hoje, gente, é o beabá, básico do básico. O curso básico de teologia do Labtem é mais complexo do que isso aqui, que a gente vai entender e aprender nessa noite. Hebreus 4, de 14 a 16, diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, queria sublinhar isso, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quero te convidar a orar mais uma vez. Senhor, nós nos rendemos, Pai, nessa noite, pedindo pelo sopro do Teu Espírito, que só Ele é capaz de nos iluminar a todo entendimento. Eu não tenho capacidade, Pai, nenhum de nós tem, mas o Senhor pode nos iluminar para compreendermos o Teu Evangelho nessa noite. Que o Senhor faça isso sobre toda a igreja, faça isso sobre nós. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para a gente discernir a Tua palavra. É o que a gente te pede no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Começaram as Olimpíadas. Você deve estar acompanhando, deve ter acompanhado a abertura, deve ter acompanhado os jogos, inclusive nessa tardezinha aí depois do almoço, né? Ganhamos umas 3 medalhinhas ali em 1 horinha, hein? Os caras na TV tiveram que colocar mosaico assim, porque estava ganhando medalha aqui, ganhando medalha ali, medalha ali. O Brasil estava faturando algumas lá. Estamos nesse momento de 4 em 4 anos que a gente passa pelos esses Jogos Olímpicos. Eu particularmente eu acho fantástico, eu adoro acompanhar as modalidades, acompanhar os jogos, torcer pelo nosso país. Eu acho isso muito, muito bacana, muito bonito. E hoje teve uma atleta que ela disse algo muito interessante. Ela competiu, se eu não estou enganado, foi a judoca brasileira, que ficou em 3º lugar, ganhou o bronze. E ela disse em um dado momento ali da entrevista, rapidinha, e longe de mim fazer qualquer tipo de juízo de valor sobre a fala dela, mas só para exemplificar aquilo que eu preciso fazer aqui para comunicar a mensagem para vocês, ela disse assim, chorando aos prantos, imagina só, 4 anos de preparação para você chegar lá em 3 minutos e ter que decidir. E ela chorando, conquistou o bronze, estava muito feliz, muito realizada. Eu reparei nas unhas da judoca, aqueles esparadrapos e aquele dedo ali, calejado de tanto segurar no kimono. Ela chorando e ela disse assim, eu mereci estar aqui. E ela chorava. Só Deus sabe ela, né? Tudo que ela passou para poder chegar naquele momento
e conseguir conquistar uma medalha. Eu sei que ela chorava, ela estava disputando o terceiro lugar com a campeã, uma mulher italiana que foi a campeã mundial, e a italiana também se comoveu com a felicidade dela e abraçou também. Foi uma cena bonita, mas ela disse isso: eu mereci. Isso são as Olimpíadas. É assim que funciona no mundo do esporte. Você ganha a medalha se você merecer. Você sobe num pódio se você merecer. Se você chegou no meio desses 4 anos e falou assim: hoje eu não vou treinar porque hoje está frio, você não pode falar que ela falou, eu mereci. Se você chega no meio dos 4 anos e fala assim: mas aquela série do Netflix, que vontade de ficar aqui assistindo, você não merece. O esporte de alto rendimento exige o quê? Dedicação completa. Você vai comer, entendimento psicológico para você preparar sua mente, treino físico. É uma doação completa, assim que funciona no esporte e principalmente no esporte olímpico. Você tem que fazer por merecer. A sua dedicação, o teu empenho, o seu sacrifício é o que vai fazer com que você conquiste a medalha e possa dizer como essa menina: eu mereci. Agora, isso não é o Evangelho. Isso não é espiritualidade cristã. As Olimpíadas, não sei se você sabe a história mais ou menos delas, mas um aspecto importante para a gente compreender o que são as Olimpíadas é a questão da mitologia grega. Então, quando a gente fala de Olimpíadas, a gente tem que se remeter a quem? A Zeus, aquele deus, né, do raio, do seu filho Hércules. Esses são os deuses olímpicos. Esses são os deuses olímpicos. Hércules, guerreiro, forte. O nosso Deus não é Zeus. O nosso Deus não é o Hércules. O nosso Deus não é o Deus que rege esse tipo de espírito olímpico, ao ponto da gente desenvolver uma espiritualidade que coloca na tua e na minha boca: eu mereço. Isso não é o espírito do Evangelho, isso não é o Espírito Santo, isso não é o espírito do nosso Deus. Isso é Olimpíadas. Olimpíadas, isso é outra coisa, isso não tem nada a ver com a nossa espiritualidade, porque o nosso Deus, isso precisa ficar muito claro para todos nós, muito claro, o nosso Deus não exige da gente esse tipo de performance, para você poder chegar no pódio dele e receber algo dele. Porque essa lógica que exige de nós performance para a gente conseguir obter o favor de Deus, isso é coisa de Zeus. Isso é coisa de um Deus que mete medo na gente. Isso é coisa de um Deus que nos faz pessoas apavoradas. Pensou você viver a sua vida espiritual apavorado? 4 anos de treinamento, treinando, não posso isso, não posso aquilo, tenho que comer aquilo, não posso comer isso aqui, não posso comer aquele salgadinho, não posso ir naquele lugar, não posso, porque senão Deus vai se desagradar de mim. Isso é o Deus olímpico, isso não é o Deus do Evangelho, porque qual o tipo do nosso Deus? Que Deus que a gente está professando aqui? Que Deus que nós cremos? Que Deus que nós meditamos? A que Deus nós nos convertemos? A que Deus que nós entregamos a nossa alma, a nossa vida? E algo fundamental para a gente entender a índole do nosso Deus é entender o tipo de trono que Ele tem. Porque o trono que o nosso Deus tem, segundo o texto que nós acabamos de ler, é um trono de graça. Não é um trono do mérito. Não é um trono em que tem um Deus todo-poderoso que está sentado assim, olhando você para ver se você vai chegar e conseguir pelo menos uma medalha de bronze, né?
Que nem o outro também, o outro judoca brasileiro pegou a de prata, nossa, partiu o coração. O menino lá, dando a entrevista, eu queria pedir desculpa, que eu não conseguia de ouro. O cara que estava comentando falou, pelo amor de Deus, meu, não tem que pedir desculpa de nada. Mas o Deus do mérito, Ele faz você pedir desculpa. Porque você não alcançou aquilo que Ele está exigindo. O Deus do trono da graça é um Deus gracioso. É um Deus que emana do seu trono favor imerecido. Emana do seu trono bondade. Emana do seu trono amor. Não condicionado a algo que você faça. Estão me entendendo, irmãos? Não depende do que você faz para Ele te amar. Não depende do que você faz para Ele te dar ou não te dar graça. O trono é de graça, porque o Deus que nós cremos é um Deus gracioso. Agora, tem gente que mesmo dentro da fé cristã, tem dificuldade com esse trono da graça. Tem um medo da graça. E se você tem medo da graça, está preocupado com a graça, não gosta da graça, não sabe entender essa graça, pode ser que é porque você queira um pódio. Porque quem deseja, do ponto de vista da espiritualidade, tá? Não das Olimpíadas, obviamente. Se você quer estar no pódio da sua vida espiritual, se você quer ser uma medalha de ouro, espiritualmente falando, se você quer medalhas espirituais, se você quer conquistar coisas e ser reconhecido como uma pessoa que mereceu, que possa chegar, quem sabe, para um de nós que fala assim, irmão, eu mereço essa condição espiritual. O trono da graça não é para você. E não somente você vai ter medo dessa graça, não vai saber lidar com essa graça, mas como você vai querer distância desse Deus da graça. Porque você vai estar trabalhando a partir da lógica do seu mérito. A graça e o trono da graça não é para pessoas orgulhosas, que querem dizer espiritualmente, eu mereço. Eu mereço. E eu quero tentar argumentar com vocês, a partir desse texto que nós lemos, por que a gente não deve ter medo da graça. E já parto a priori aqui, como eu já disse para você, se você é alguém que quer dizer eu mereço na vida espiritual, se você é alguém que quer estar no pódio da vida espiritual, se você quer medalhas, como diria aquele cachorrinho lá do desenho, né? Medalha, 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 medalha. Se você quer medalhas espirituais, essa mensagem não é para você. Por que a gente não deve ter medo da graça? O texto vai nos dar 3 pistas importantes. A primeira delas, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Volta no texto lá. Diz que o sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Ele adentrou os céus. Esse é o Filho de Deus. Esse é o nosso sumo sacerdote. Jesus, entender Jesus, compreender Jesus, vai fazer com que você não tenha medo da graça. Agora talvez você esteja, ao longo da sua vida cristã, você pode estar confuso em relação a quem é Jesus. E eu entendo, porque tem muita gente que confunde Jesus. Se você está pensando, puxa, mas que Jesus, pastor? Será que é o Jesus, o anjo do Senhor que apareceu lá para Abraão, para Sarai, no Antigo Testamento? Será que aquele lá era Jesus disfarçado de um anjo? Já viram essa discussão? Tem esse tipo de discussão. Complicada, né? É complicado. Era ou não era Jesus? Posso te dar a resposta? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas tem gente que quer ficar discutindo Jesus para saber se ele era o anjo que aparecia lá no Antigo Testamento, disfarçado, mas era o Jesus disfarçado. Aí a pessoa fica confabulando se esse era Jesus. Ixi, complicado. Complicado para você entender o que a gente está querendo falar aqui. Ah, mas eu quero saber do Jesus do Paulo. Porque o Paulo tem uns textos, né? 1 Coríntios, né? Inclusive,
Segundo aos Coríntios, ele vai falar sobre viagens ao céu, ele vai falar sobre Jesus glorificado, ele vai falar sobre coisas que ele viu no terceiro céu que ele não consegue nem descrever para a gente. Se você está querendo entender que Jesus é esse que Paulo viu, vai ser difícil, porque nem Paulo entendeu direito o que ele viu. Complicado. Ah, mas eu quero saber do Jesus da predestinação, pastor. Jesus na eternidade, ele predestinou a gente para o céu, ele predestinou a gente para o inferno. Jesus, a trindade na eternidade, a discussão que eles estavam tendo lá, o que eles fizeram primeiro? Eles primeiro criaram a humanidade, depois decretou a queda e depois predestinou para ser salvo? Ou ele primeiro predestinou para ser salvo e depois ele criou e depois ele salvou? Primeiro ele elegeu, primeiro ele... Ixi, gente, complicado esse Jesus aí, complicado. Se você ficar nesse Jesus, aí você vai se complicar. Ah, mas o Jesus do arrebatamento, esse aí o pessoal gosta. É antes da tribulação, é no meio da tribulação, é depois da tribulação, tem milênio, não tem milênio. Onde que está Jesus? Ele arrebata nas nuvens, ele vem, nos pega, a gente vê ele assim fisicamente, a gente sobe ou não sobe. Esse Jesus também é complicado, difícil de entender. Difícil de entender, gente. Então eu queria te convidar a ir para o feijão com arroz espiritual, a ir para o básico, e para aquilo que é o mais elementar. Vai para os evangelhos, olha para Jesus Cristo homem, esse humano, que se fez sumo sacerdote, conforme nós lemos. Você sabe o que o sacerdote fazia lá no Antigo Testamento, na religião judaica? O sacerdote, ele era responsável por pegar as ofertas pelo perdão dos pecados das pessoas e oferecer a Deus. O sacerdote, ele ia ter contato com o povo e ouvia os pecados, as confissões, pegava as ofertas e oferecia aquilo para o Senhor. O Jesus dos evangelhos, o Jesus revelado no evangelho, ele é um Jesus humano, só que ele é sumo sacerdote. O que significa isso? Significa que ele é um Jesus acessível a mim e a você. Ele é um Jesus que se aproxima de mim e de você. É um Jesus que não tem medo de se aproximar de nós quando nós estamos no lamaçal do nosso pecado. É um Jesus que não tem vergonha de se aproximar de mim e de você quando nós estamos na profundeza da nossa angústia. É um Jesus que se aproxima de mim e de você na hora que a gente tem uma petição para fazer, uma oração, pedindo e clamando por misericórdia para o Senhor. É um Jesus do povo, um Jesus perto do povo, um Jesus que nos escuta, que sabe o nosso nome, que sabe o que a gente está sofrendo. É esse Jesus, é o sumo sacerdote, ele é acessível para fazer esse caminho de nós até o Pai dele. É esse Jesus, é um Jesus disponível, não para complicar sua cabeça com predestinação, com o que vai acontecer no arrebatamento, é um Jesus que quer facilitar a sua vida espiritual. É um Jesus que está aqui comigo e com você. É um Jesus que é um Jesus gracioso. É o Jesus que conversou com a samaritana. Lembram da samaritana? É o Jesus que caminhou 3 anos com traidores, com gente que abandonou ele, mas conviveu com gente como eu e como você. É um Jesus que tem cheiro de gente, que tem cheiro do povo, que não tem nojinho da nossa sujeira, mas senta, come com pecadores, com pecadoras, e escuta a minha prece, escuta a tua prece. Irmão, irmã, não tenha medo do trono da graça de Deus. Por quê? Porque Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote. Eu não sou o seu sumo sacerdote. Eu não sou. Porque talvez se eu fosse, eu ia virar para você e falar assim, olha, você não está performando legal não, desse jeito você não vai conseguir a medalha.
Eu quero conseguir a medalha, quero que você consiga a medalha. Então trate de ir, senão eu não vou chegar perto de você não. Talvez se o sumo sacerdote nosso fosse os nossos pais, tem muita gente que não tem experiência boa com o pai. Tem muita gente que passou a infância rolando na grama, como a Anne rolou agora nas férias, e não tinha um pai e uma mãe lá para ir acudir, para ir ver o que aconteceu, se está tudo bem, para beijar, abraçar, e falar, filhinha, pelo amor de Deus, perdoa o papai, que eu fiz isso com você. Sabe? Tem gente que não tem pai. Pensou se o seu sumo sacerdote fosse seu pai? Sua mãe? Um pai e uma mãe distante de você? Que coisa triste. Pensou se o seu pai, se o seu sumo sacerdote fosse teu chefe? Perguntando, e aí? Vai fazer quanto de hora extra esse mês aí? O pessoal está fazendo lá, você não está fazendo? Pressão psicológica. O nosso sumo sacerdote é Jesus. Amigo de pecadores, gente. O nosso sumo sacerdote é Jesus. Ele está perto da gente. Ele está acessível a gente. Ele está pronto a ouvir a gente. Não importa se você é samaritana. Não importa se você nega Jesus 3 vezes que nem Pedro. Não importa até mesmo se você é um traidor igual Judas. Jesus está perto. Se aproxime do trono da graça hoje. Porque a nossa fé professa Jesus, não professa Zeus. A nossa fé professa Jesus de Nazaré, não professa Hércules. A nossa fé professa Jesus de Nazaré, amigo de pecadores. Portanto, se aproxime desse trono de graça. Em segundo lugar, o texto vai dizer também, vai falar sobre as nossas fraquezas. Sobre as nossas fraquezas. E é justamente por isso que você precisa se aproximar do trono da graça. Porque quem é o fraco nesse texto que nós lemos? Se você quer ter acesso ao trono de graça e se aproximar dele, saiba que o fraco precisa ser você. Precisa ser eu. Porque o evangelho, a boa nova do evangelho, irmãos e irmãs, é a boa nova para os fracos. É a boa nova para os que estão sem medalha. É a boa nova para os que não têm pódio. É a boa notícia justamente para os desgraçados. É por isso que é boa nova. Porque imagina só, você ser lá, você não conseguiu o pódio, nem de bronze. Aí chegar Deus, o Deus gracioso, e falar assim, meu filho amado, bendito é você, vem aqui, vem para os meus braços de amor, está aqui a sua medalha. Isso é graça, isso é graça. Agora, se você é do tipo que consegue a medalha e diz, e enche a boca para dizer, eu mereço, essa graça não é para você. Essa boa nova não é para você. O evangelho é boa notícia para os fracos. É boa notícia para aqueles que precisam. E será que não seria essa a nossa condição enquanto seres humanos, meus irmãos, minhas irmãs? A grande tolice dessa história é justamente a gente não se achar fraco. A grande tolice dessa história é a gente se achar forte. É tolice, sabe por que é tolice? Porque olha para dentro da tua alma. Faça esse exercício nesse culto aqui nessa noite. Olha para dentro de você. Será que você está pleno? Será que você está, como dizem os coaches por aí, será que você está ativado? Tem gente que fala, tem que se ativar, tem que ativar. Você está ativado o suficiente? Será que está tudo bem dentro da tua alma? Está tudo 100%? Você está nadando de braçada na vida? Será que você está realizado? Você olha para a sua vida, olha para a sua família, olha para a sua igreja, olha para o seu mundo, olha para o seu trabalho, olha para a tua alma, para o teu interior. Você olha para tudo e você fala assim, nossa, mas está tudo muito bem, eu estou absolutamente pleno, bem, nossa, estou vivendo assim, estou gostando. 100%. Eu acho que se você é assim,
Eu acho que você está prestes a passar uma carruagem de fogo ali para te pegar já já. Você ir embora para a eternidade. Essa não é a nossa condição humana. Nós, na vida, nós somos fracos, muitas vezes. E às vezes a gente vence uma fraqueza e vem outra. E se resolve uma e vem outra depois. Porque a vida humana, ela é cheia de desafios. Ela é cheia de dilemas. Ela é cheia de questões. Por isso o Evangelho é a boa notícia para quem? Para quem precisa do Evangelho. Para quem precisa de Jesus. Para quem precisa de Deus. A boa notícia é para aqueles que estão carentes de Deus. Eu estou pregando aqui a boa nova para você que está vivendo um momento de fraqueza. Está vivendo um momento de angústia. Está vivendo um momento de aflição. Se você é o fraco da vez, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer uma coisa: corra para o trono da graça, porque lá vai ter lugar para você ser acalentado, ser amado, ser acolhido nos braços do Senhor. Se você está experimentando fraqueza na sua vida, impotência na sua vida, se você está querendo planejar as coisas e elas não acontecem, se você está querendo ser um bom pai e você não é, se está querendo ser uma boa mãe e você não é, se está querendo ser um profissional e você não consegue, se está querendo, ter uma vida mais saudável e não dá, você está tentando fazer as coisas para melhorar e você está percebendo o quão fraco você é, o quão incapaz. Irmão, irmã, boa nova, vá para o trono da graça de Deus, porque Ele está acessível para você tocá-lo, para você encontrar ali o alento que você precisa. Por fim, eu quero dizer que nós não precisamos ter medo do trono da graça de Deus, porque esse mesmo Deus da graça, cujo trono é um trono de graça, Ele nos conhece. Então, olha que coisa linda do Evangelho. Não é somente você saber que o Evangelho é uma boa nova para você que é fraco. Esse Deus que a gente está anunciando aqui, Ele sabe exatamente qual é a sua fraqueza. Ele sabe, o texto não disse lá? Volte para o texto, por favor. Ele fala lá, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. O Deus que está revelado em Jesus é um Deus que passou por esse mundo, passou por essa história, pisou esse mesmo chão que a gente pisa, comeu o mesmo tipo de comida que a gente come, tomou o mesmo tipo de água que a gente bebe, e experimentou todo tipo de tentação. E tentação, aqui a ideia é teste. Tentação é um teste. Nós enfrentamos testes durante toda a nossa vida. Testes. E Jesus foi tentado, foi testado em todas as áreas que você imaginar, porém sem pecado, mas em todas as áreas que você imaginar. Em outras palavras, o que eu estou te dizendo é que se você está mal, você pode ter certeza que o Deus revelado em Jesus sabe o que você está sentindo. O Deus revelado em Jesus sabe o que você está passando. O Deus revelado em Jesus sabe, Ele conhece, porque Ele sabe o que é ser aflito, estar aflito. Ele sabe o que é experimentar essa condição de angústia humana que nós experimentamos. Ele sabe, e mais, você sabe que tem uma coisa bonita nessa história, o fato de ser tentado sem pecado, pode parecer uma coisa assim, às vezes você deve pensar talvez, né, o Jesus complicado, eu vou complicar um pouquinho rapidinho, depois a gente volta para a simplicidade. A gente pensa assim, mas Jesus, Ele foi tentado sem pecado porque Ele era Deus. Então parece que Jesus estava roubando na história, né? Negativo. Ele foi tentado plenamente na sua humanidade. E o fato de ter sido sem pecado
significa que ele foi tentado o máximo que a tentação tinha para oferecer. Porque quando eu e você somos tentados, nós temos um teste, e a gente sucumbe diante desse teste, a força da tentação para. Concorda? Exemplo prático, vamos voltar para o básico, assim, para não teologizar muito. Você está dirigindo, o camarada te fecha. Qual que é a tua vontade? Te fecha fechado mesmo, para valer, para te provocar. Você fica bravo, irado. Qual que é a tentação? Qual que é o teste? Tentação é parar, abrir o vidro, gritar, descer e sei lá. Certo? Se você, imediatamente, uma vez tentado ali, você para, xinga, bate, agride, não é mais tentação, você já caiu, você já foi embora. Já cedeu no teste, você foi reprovado no seu teste. Agora, se o cara te fecha uma vez, te fecha a segunda vez, te fecha a terceira vez, aí você muda de faixa para se distanciar dele, para ir bem longe. E resiste, ora, não xinga, não odeia, não mata no teu coração. Você experimenta tudo que aquela tentação tem para oferecer. Tudo. Jesus foi tentado em todas as áreas, porém sem pecado. Tudo que essa vida desgraçada pode produzir no nosso coração, pode gerar em nós, pode produzir de testes, Jesus experimentou, porém sem pecado. Ele conhece os seus testes, ele sabe as suas lutas, ele sabe exatamente aquilo pelo qual você está passando. Às vezes o seu teste pode ser enfrentar um luto difícil. Jesus sabe o que é enfrentar o luto. Jesus sabe o que é enfrentar a morte. Jesus sabe o que é enfrentar isso e passar por esse processo de uma maneira razoavelmente saudável. Jesus sabe o teste que você está enfrentando com a morte, que pode estar assolando a sua família, que assolou a sua família. Jesus sabe o que é enfrentar enfermidade. Jesus sabe o que é conviver com gente doente. Jesus sabe o que é estar numa luta permanente em relação a algum mal físico que nos assola. Jesus conhece, sabe o que você está passando, sabe pelo que você está lutando, sabe da tua vontade de desistir, sabe da sua vontade de se entregar. Jesus sabe, Ele sabe o tamanho da tua luta, Ele sabe o tamanho da tua dor. Jesus sabe a angústia que você enfrenta por estar desempregado. Jesus sabe o que é enfrentar o teste da vida, de viver uma vida em que você não consegue um emprego digno para obter o seu sustento, em que as pessoas não te dão oportunidade, em que as portas não são abertas, e você fica, tenta, chora, se angustia. Jesus sabe, meu irmão e minha irmã, o que você está enfrentando. Ele sabe, Ele conhece. Jesus sabe o teste da solidão que ele significa para você. Você que não tem amigo, você que não tem um familiar querido, próximo. Jesus sabe exatamente os testes de solidão que talvez você esteja enfrentando. Jesus sabe o que é enfrentar uma depressão. Ele sabe a tua luta para encontrar ânimo para sair da cama. Ele sabe a tua luta para encontrar ânimo para poder viver. Ele sabe o esforço que você faz para conseguir sorrir. Jesus sabe, Ele sabe do teu medo. Ele conhece os teus medos. O medo que você tem de dar um novo rumo para a sua vida, Ele sabe esse medo. O medo que você tem de talvez recomeçar numa outra área, na vida profissional. Ele sabe o medo que você tem da frustração, o medo da rejeição, o medo do insucesso, de não conseguir.
Ele sabe, Ele conhece a tua alma, Ele sabe isso melhor do que eu e você junto. Ele sabe o que é vivenciar isso na carne, na sua humanidade. Ele sabe o que é o que você enfrenta em relação ao cansaço, ou a preguiça que você tem. Não consegue acordar, não consegue ir, não consegue fazer, não consegue se movimentar, não consegue concretizar. A pessoa se angustia com isso. Jesus sabe os testes que você está enfrentando. Jesus sabe os testes em relação ao perdão que você tem que oferecer para alguém e você não consegue oferecer. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é ter que perdoar o traidor. Jesus sabe o que é ter que perdoar gente que andava com você. Jesus sabe a dificuldade que você está enfrentando para perdoar. Jesus sabe da dificuldade que você tem na sua vida para ter esperança. Jesus sabe do teste que você está vivenciando na sua desesperança, no seu quase desespero. Jesus sabe tudo isso aqui, meu irmão e minha irmã. Por isso, vai para o trono da graça. Toca nesse trono de graça. Vai ao encontro desse Jesus. Porque você não vai encontrar lá alguém que vai fazer juízo sobre você, alguém que vai apontar o dedo na tua cara, alguém que vai querer o teu mal. Você vai encontrar alguém que sabe exatamente o que você está passando. E a graça que emana desse Deus gracioso, ela será suficientemente eficaz para te ajudar na hora da necessidade. Irmão, irmã, qual a tua necessidade? Qual a tua carência? Talvez você seja uma dessas pessoas. Nenhuma. Não tenho carência de nada. Não estou fraco. Eu mereço. Ok. Sem problema. Agora, se você chegou aqui nessa noite, está ouvindo essa mensagem, e é um necessitado, é alguém carente, alguém que não está encontrando forças, nenhum tipo de força, para poder lidar com a tua necessidade, com a tua carência, eu quero reler trechos do texto que nós acabamos de ler no início da mensagem. Apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Irmão, irmã, se apegue nesse trono de graça. Se apegue a Jesus, sumo sacerdote. Se apegue a Deus nessa noite. Aproximemo-nos, o texto diz, do trono da graça com toda a confiança. Você está necessitado, você está carente, você está fraco. Se aproxime nessa noite do trono da graça de Deus. Não deixa para amanhã. Se aproxima hoje, com confiança. Em outras palavras, lança a tua alma nisso. Se joga de cabeça nisso. Mas não deixe essa fraqueza te abater por completo. Não deixe essa tristeza te inundar por completo. Se aproxime do trono de graça, a fim de receba nessa noite, não amanhã, agora, misericórdia. E encontre, hoje, agora, encontre agora, graça, que vai te ajudar no momento da necessidade. Encontre, receba essa graça de Deus. Tem tanta gente aí querendo receber um monte de tranqueira, um monte de bobagem. Nessa noite está disponível para você receber a graça de Deus, meu irmão e minha irmã. E você não precisa ser medalhista olímpico. Você não precisa ser o bonzão, a bonzona. Você não precisa ser o eu mereço. Se você está carente nessa noite, se renda diante do Deus da graça. Se aproxime nele.
se aproxime desse trono e deixe que essa graça flua como um rio, como nós cantamos. Queria convidar a equipe de louvor e pedir para os irmãos tocarem justamente essa música, como um rio. E eu queria te convidar a curvar sua cabeça nessa noite e a se colocar diante do Senhor. Irmão, irmã, se a tua vida não está fácil, tem graça. Se os testes estão difíceis, tem graça para você. Se as noites estão longas, escuras, tem graça para você, meu irmão. Se a fraqueza está te assolando, tem graça para você. Se você é um desses que nessa noite está fraco e precisa da graça, tocar esse trono de graça, se aproximar desse Deus da graça, que precisa de ajuda na sua necessidade, fica de pé no teu lugar que eu quero orar pela tua vida. Eu quero clamar a Deus por você. Amém. Amém. A vida não é fácil. A vida tem muitos testes. Mas tenha convicção nessa noite, irmão e irmã. A graça do nosso Deus está acessível a todos nós. Abra os olhos do teu coração nessa noite para se aproximar desse trono confiadamente. Se joga. Coloca a tua alma nas mãos do Senhor. Coloca o teu coração nas mãos de Jesus. Porque Ele não é Zeus, Ele é o Deus gracioso. Ele não é um Deus que quer o teu mal, Ele quer o teu bem. Ele não é um Deus perverso, Ele é um Deus amoroso. Ele não é um Deus que está fazendo contas para ver se você consegue agradar Ele o suficiente para Ele te abençoar. Ele já se agradou de você no Filho dEle. Abre os olhos do teu coração para experimentar da realidade dEle nessa noite. Pai, ó Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada uma dessas pessoas que estão em pé. O Senhor conhece a aflição, a complexidade, o dilema, a questão, a dificuldade. O Senhor sabe exatamente qual a necessidade, Pai. E eu sou tão somente um expositor do Teu Evangelho, mas eu creio que o Espírito de graça, o Teu Espírito Santo, Ele pode agir na vida dessas pessoas que estão em pé. Age, Senhor. Dá olhos espirituais para que eles possam perceber o trono de graça que está na frente deles. Dá fé para que eles possam se lançar e receber agora, nesse momento oportuno, desse bálsamo de amor, desse bálsamo, desse olho no olho, que só o Senhor pode fazer com que eles experimentem. Que eles se sintam amados, acolhidos, perdoados, sarados. Senhor, que esses irmãos possam vencer as suas provações, que eles possam vencer os seus testes, que eles possam vencer essas tentações, e que eles possam experimentar dessa relação pessoal e profunda com Jesus de Nazaré, o sumo sacerdote, que sabe exatamente qual a nossa fraqueza, porém sem pecado. Que a Tua graça alcance esses corações.
que essa água que flui do teu trono possa alcançar essas almas hoje, Pai, de maneira muito especial. Que eles saiam daqui nessa noite leves, que eles saiam daqui nessa noite abraçados, que eles saiam daqui nessa noite acolhidos, que eles saiam daqui nessa noite com um sorriso no rosto, sabendo que o Deus gracioso é por eles. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Vamos todos ficar em pé, vamos cantar.